Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de guia de usados, a gente está aqui com um carro que há muito tempo eu queria conhecer, que é o Civic de nona geração. Mais especificamente, esse aqui que a gente está hoje é uma versão LXR 2016, equipada com motor 2.0 e câmbio automático de 5 marchas. Um carro realmente muito legal, de uma das minhas categorias favoritas, que são exatamente os sedãs médios. E antes da gente começar a nossa avaliação, vou dar uma dica muito bacana para vocês, que é, caso você vá comprar um carro usado, seja um Civic ou qualquer outro modelo, vale super a pena você usar o serviço de consulta veicular, para entender todo o histórico do carro, se tem alguma passagem, se tem alguma multa, algum tipo de restrição. E para fazer tudo isso, você pode usar o De Olho no Carro, usando o cupom aqui do Drive On e ganhando 15% de desconto. Então você pode olhar aqui o cupom que está embaixo da tela, ou então ir ali na descrição do vídeo que a gente tem um link também para você usar o serviço com desconto. Então, sem mais delongas, bora lá, bora falar um pouquinho aqui sobre o Civicão. Lançado em 2012, a nona geração aqui do Civic trouxe uma receita bem parecida com a que a gente tinha na oitava geração, que era o New Civic. Então ele continuou tendo uma frente muito parecida, o caimento do para-brisa ali muito parecido, o interior também com várias coisas que remetiam ali ao mesmo design, porém o que mudou bastante foi essa seção traseira. O que é mais óbvio aqui são as lanternas, Você olha aqui na hora e você percebe, mas o que mudou também bastante é realmente o tamanho da traseira. Então isso aqui veio exatamente para corrigir um dos principais pontos negativos ali do New Civic, que era o porta-mala pequeno. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais aqui do porta-mala dessa nona geração. E falando um pouquinho ali sobre as versões, é realmente uma sopa de letrinhas. Eu vou deixar aqui na tela um pouquinho das versões que o Civic já teve, mas em resumo, o que a gente pode definir? As versões de entrada, desde o início até o final da sua vida, sempre tiveram um motor 1.8 16 válvulas, sendo equipados ou com câmbio manual de 5 marchas ou com câmbio automático também de 5 marchas. E as duas versões intermediária e topo de linha, no início das suas primeiros anos de fabricação, vinham também com o mesmo motor 1.8 16 válvulas, mas com o passar do tempo, a partir da linha 2014, ele ganhou também o motor 2.0 16 válvulas, que é exatamente o que a gente encontra aqui na versão LXR. Esse motor tem um pouquinho mais de desempenho do que a 1.8, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ali na frente. Bora lá! Mas antes de falar aqui do motor, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o design aqui desse carro. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que a frente parecia muito do New Civic e o caimento do painel também parecia bastante? Eu acho que esse ângulo que o Davi está mostrando é um dos melhores para ilustrar isso. E até aproveitando a falar um pouquinho da frente aqui também, o Civic recebeu um facelift ali no meio da vida dele, onde ele recebeu um novo para-choque e também esse grade cromado aqui. Mas esse aspecto ficou exclusivo aqui às versões intermediárias e topo de linha. A versão de entrada, além de manter ali a roda aro 16, aqui são rodas aro 17, manteve também a frente da geração anterior, não da geração, dos modelos pré-facelift. Mas bora lá. Embaixo aqui do capô do Civic, a gente tem um motor 2.0 de 16 válvulas com tecnologia VTEC. Então aqui a gente tem um motor que entrega 155 cavalos com etanol, 150 na gasolina, e de torque são 19,5 kgfm com etanol e 19,3 com gasolina. Uma coisa que vale a pena ser comentado aqui, que ao mesmo tempo que o carro tem uma manta acústica aqui bem forte para isolar o barulho, ele não tem pintura aqui no interior do motor, do cofre do motor. Então, curioso aí como que uma coisa legal e outra nem tanto assim. Mas falando um pouco aqui sobre a tecnologia desse motor, além de ser um motor que tem um VTEC, então ele tem variação ali tanto na admissão quanto no escape, ele não tem também o tanquinho de partida a frio. Então aqui a gente tem um motor que não precisa, que tem um pré-aquecimento ali do combustível, Então ele perdeu aquela tampinha que ele tinha ali na lateral, que era bem típica ali do Civic na geração anterior. É um bom motor, é um motor que tem um consumo bem razoável, que tem um desempenho bem legal, mas é óbvio que na hora que você compara com o desempenho, com os números que a gente encontra dos motores turbo aqui que tinha na categoria, o Civic fica devendo. Mas realmente, quando a gente está falando aí dos motores 1.6, 2.0 turbo aqui, que alguns concorrentes tinham, eram motores com desempenho bom, mas estavam longe de ser o downsizing econômico que a gente encontra nos motores 1.0.
Bora lá para o interior que eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre como que é aqui a parte de dentro do Civic. E vocês lembram que agora há pouco eu tinha comentado com vocês que o interior aqui da 9ª geração do Civic é muito parecida também com a 8ª geração? E eu acho que na hora que vocês olham aqui fica muito clara essa semelhança, né? Toda a disposição aqui desse painel, a posição de dirigir, o fato dele ser todo virado aqui para o motorista, tudo isso remete ali a uma das características mais legais do New Civic e que aqui continua sendo muito legal. E além desse visual muito legal, essa geração aqui do Civic também tem alguns equipamentos bem bacanas, né? Então quando a gente fala da versão de entrada, era um carro um pouco mais simples, né? Principalmente quando a gente fala em equipamentos de segurança. Não tinha controle de tração, não tinha controle de estabilidade, tinha realmente só os airbags e ABS obrigatórios por lei. Nessa versão intermediária aqui, nas últimas versões mais recentes, ele acrescentava também controle de tração, controle de estabilidade, auxílio de partida em rampa. E na versão topo de linha, além de todos esses itens, você tinha também os airbags laterais, né? 6 airbags. Essa aqui, como é a versão intermediária, só os airbags dianteiros. ABS e EBD o carro também tem. Essa versão intermediária, além desses equipamentos de segurança, ela também ganha alguns equipamentos de comodidade. Então você tem farol automático, você tem limpador automático, você tem controle de cruzeiro, ar-condicionado digital. Então é um carro que tem aqui um conjunto de equipamentos bem legais. De novo aqui falando da versão topo de linha, você ganhava mais alguns equipamentos, como por exemplo o teto solar, a central multimídia, que a dessa aqui não é uma central multimídia original, uma central multimídia instalada por fora, e fazer com que o Civic ficasse ali mais ou menos com uma cesta de equipamentos parecidas com o Corolla também. Só que com algumas vantagens que o Corolla, mesmo nas versões topo de linha nessa geração, não oferecia controle de tração e estabilidade, que são uns equipamentos que faziam muita falta. Mas bora falar aqui um pouquinho da posição de dirigir, né? O Civic, ele sempre foi conhecido por ser um carro com uma posição de dirigir mais baixa, mais esportiva, e aqui não é diferente. Realmente um carro com uma posição de dirigir muito legal. Então você tem aqui ajuste de altura no banco, né? Você tem uma catraca aqui que você consegue ajustar a altura que você quiser. O volante também tem ajuste de altura aqui, então você consegue ter ajuste de altura e de profundidade para achar a melhor posição para você. E uma coisa que é legal comentar, né? Olha como que ela pode ficar bem alta e bem baixa. Então você tem aqui várias opções aqui para você sentar e se acomodar. O cinto de segurança também tem ajuste de altura e ele vem de uma posição bem lá de trás, então é ainda mais confortável aqui para você se sentar, né? Você percebe como que ele abraça o seu ombro, né? Não fica aquele cinto de segurança que vem só aqui na frente. Quando você fala aqui sobre alinhamento do volante, né? O volante é levemente desalinhado, mas é muito pouco, é realmente quase que imperceptível. Isso faz com que você tenha aqui, no final das contas, uma posição de dirigir muito legal. E o Civic também é um carro largo em todos os sentidos, né? Largo no tamanho dele mesmo de fato, largo aqui na impressão do interior, né? Muito por conta desse painel aqui esticadão, e os próprios bancos também são bancos largos. Isso é bom especialmente para pessoas que são maiores, né? Para mim, que é um pouco mais magro, eu dou uma sambadinha aqui nesse banco, mas ele também não chega a ser um banco que escorrega. Mas para pessoas que são maiores aqui, mais largas, faz com que esse banco aqui seja mais confortável do que alguns dos seus concorrentes que têm bancos um pouquinho mais esportivos, com barbas um pouquinho mais altas e também um pouco mais estreitos. Ainda falando aí de largura, digamos assim, né, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o console central. Então a gente tem aqui um porta-objeto aqui atrás, onde você tem a entrada USB. Vale ver que ele tem um tapetinho aqui dentro, tá vendo? Mas esse aqui foi um acessório colocado pelo dono, né? Ele não tinha isso aqui originalmente. Aqui na parte intermediária ele tem mais um porta-objeto, né? Que é um porta-copo. E é curioso que ele tem aqui essa sanfoninha aqui para esconder, né? Então faz com que ele fique ainda mais bonito. Freio de mão não é um freio de mão eletrônico, é um freio de mão convencional mecânico. A transmissão, né, transmissão automática de 5 marchas, ela não tem trocas manuais aqui, você tem aqui a posição S, e as trocas manuais elas ficam restritas aqui às borboletas atrás do volante. Continuando a falar aqui do acabamento, né, todo o painel de porta tem o soft touch aqui na parte de cima, tem um pedaço de couro aqui no encosto do braço, mas de resto tudo em plástico duro. Plástico duro que também vai aqui para o resto do painel. Porém, muita gente critica isso, né? Muita gente fala, um painel simples, não tem plástico maleável. Mas, cara, a verdade é que é bonito e é um acabamento muito legal. É um carro que eu dei uma voltinha agora há pouco aqui,
não faz qualquer tipo de barulho de acabamento. Então esse negócio que plástico duro faz barulho de acabamento é uma grande mentira, e o Civic aqui é uma grande prova disso. E até o visual mesmo, eu achei bem bacana. Então você tem aqui essa divisão de cor, né? Esse interior cinza mais claro, com cinza mais escuro, com diferentes materiais. Então você tem um material aqui mais liso, aí você tem um material aqui texturizado, depois aqui você tem um outro material mais liso. Cara, eu acho o interior do Civic muito bonito e pra mim é um dos melhores interiores aqui na categoria. E sem falar, obviamente, aqui do que a gente tem no painel, né? Vou até falar pro Davi vir aqui para trás e mostrar um pouquinho para vocês. O painel aqui do Civic, né, ele é dividido em dois níveis. No nível aqui de baixo você tem o conta-giros e todas as indicações aqui do câmbio, os avisos, etc. E aqui na parte de cima você tem o velocímetro, o marcador de temperatura e também o marcador de combustível. Uma coisa que é legal que foi adicionada aqui nessa geração é essa telinha aqui de 5 polegadas, que não é uma telinha de central multimídia, é realmente uma telinha ali de controle de funcionalidades do carro, né? Então você consegue ver ali informações sobre consumo e muito mais. É realmente bem interessante. E aqui no meio você tem a central multimídia, que, como eu tinha comentado com vocês, não é uma central de multimídia original aqui do Civic, né? A central multimídia só vinha na versão topo de linha, inclusive é um modelo diferente dessa que a gente está aqui. As versões aqui de entrada intermediária vinham com som convencional. E aqui no banco de trás, também um excelente espaço e bastante conforto. Eu fiquei até surpreso aqui, né, com o espaço que eu tenho para minha perna. O banco da frente está configurado para mim, que tem 1,77 m, e ele está na posição mais baixa possível. Ainda assim, eu tenho um bom espaço para o meu pé aqui embaixo, eu tenho um espaço excelente aqui no meu joelho, cerca de 7 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. E apesar do caimento aqui mais esportivo da traseira, né, eu tenho um espaço bom também para a minha cabeça. Então realmente não tenho nada a reclamar, estou indo aqui com bastante conforto. Uma coisa que é interessante ser comentada, né, novamente, o Civic é um carro largo, então tem bastante espaço aqui para a lateral, o que faz com que quem vai aqui no meio tenha mais espaço aqui e consiga ir com mais conforto. Outra coisa que ajuda aqui quem está no banco do meio é o fato que o assoalho dele é quase plano. Você tem um ressalto muito pequeno aqui na parte central, então você tem um espaço muito legal aqui para o pé. É um adicional bem interessante que outros carros da categoria não têm. Porém, o único problema que eu tenho a criticar aqui, para quem é ocupante no meio do carro, é o fato que aqui a gente tem um encosto de braço. Ótimo para quem está aqui nos cantos, mas nem tanto para quem está no meio, que acaba ficando com o assento um pouquinho mais alto e também um pouquinho mais duro. Cinto de segurança de 3 pontos para os 3 ocupantes, encosto de cabeça também para os 3 ocupantes. E uma coisa muito legal aqui é que na lateral do banco a gente tem um acolchoado aqui. É um equipamento um item aqui do banco traseiro que geralmente a gente vê só em carros mais de luxo e que fazem com que você fique ainda mais confortável aqui dentro. É óbvio, você tendo esse ressalto aqui na lateral, faz com que caso o carro esteja com 3 pessoas, você fique um pouquinho mais apertado e acaba ficando com uma coisa um pouco desconfortável aqui no lado esquerdo. Mas pensando que na maior parte das vezes você vai andar com 3, 4 pessoas, dificilmente você vai colocar 5 pessoas dentro de um carro, a verdade é que isso aqui é um adicional bem legal e na hora que você entra e sai no carro não chega a atrapalhar porque ele tem portas bem grandes. Portas que seguem o mesmo acabamento lá da frente. Então a gente tem aqui soft touch nessa parte preta de cima, um pedacinho de couro aqui na parte do encosto do braço e todo o resto em plástico duro. Mas um espaço traseiro realmente muito legal, que realmente me surpreendeu e tem também uma luzinha aqui de cortesia na parte central aqui. Vamos lá para o porta-mala. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que toda essa traseira aqui do Civic de nova geração foi alongada para aumentar o espaço do porta-mala? E realmente aumentou bastante. No New Civic a gente tinha um porta-mala de 340 litros. É muito pequeno, mas é muito pequeno mesmo. Já aqui na nova geração a gente tem um porta-mala bem razoável, de 449 litros. O porta-mala ele pode ser aberto através de um botão na chave ou então através do interior do carro. Infelizmente, não tem um botão aqui na traseira. E na hora que a gente abre aqui o porta-mala, a gente consegue ter acesso a ele. É um porta-mala com acabamento legal. A gente tem um carpete aqui em toda a dimensão dele. Os bancos lá da frente são rebatíveis, então se você quiser levar um objeto mais longo, você consegue rebater os bancos lá da frente. Você tem aqui também, na parte de baixo,
toda uma proteção aqui de plástico, então você consegue aqui entrar e sair com mala sem arranhar aqui a lataria do carro. E o mesmo bom acabamento que a gente tem aqui, a gente também tem na tampa, que tem um feltro aqui em toda a sua dimensão. Uma coisa que algumas pessoas podem criticar aqui no Civic é que ele tem essas alças pescoço de ganso, né? Ele não tem abertura livre aqui de ocupar espaço do porta-mala. Mas a verdade é que na hora que você fecha aqui, você percebe como que essa alça ela não entra tanto assim, né? O formato que ela tem aqui faz com que ela entre pouco. Então, óbvio, vai pegar um pouquinho do espaço aqui, mas nada muito problemático. E é um ótimo porta-mala. Aqui por baixo a gente tem um step, e o step é um step temporário, daqueles steps mais fininhos. É uma coisa padrão aqui da categoria, mas vale essa ressalva. Até falando aqui de roda também, né? Nesse modelo aqui a gente tem pneus aro 17 e nas versões de entrada a gente tem roda aro 16. As rodas aro 17 são realmente muito bonitas, né? Quando a gente olha aqui o carro, principalmente de um ângulo mais baixo, a gente vê como que ele é um carro bonito, esportivo, e como que essas rodas combinam com todo esse visual dele. O porém é que ele já é um carro que tem uma suspensão um pouco mais durinha. Então na hora que você junta uma suspensão mais rígida com um pneu mais baixo, a gente faz com que ele seja um pouco menos confortável do que seus concorrentes. Mas sobre isso e um pouco mais, vamos falar agora dando uma volta. Então bora lá, bora dar uma voltinha aqui então no Civic 2.0 de nona geração. Para iniciar e dar a partida aqui no carro, né? Trata-se de um carro com câmbio automático nessa versão, então basta você colocar aqui a transmissão no P, e girar a chave. Essa geração aqui do Civic, mesmo nas suas versões mais completas, ela não tinha chave presencial, né, por aproximação. Então sempre você tinha aqui que inserir a chave realmente no comando para dar a partida. Isso aí foi um equipamento que já chegou ali na 10ª geração, mas sinceramente, apesar de ser prático, não me fez falta nenhuma aqui. E como eu tinha comentado na hora que eu estava aqui dentro, né, a ergonomia desse carro é muito legal. A posição de dirigir dele aqui é uma posição bem esportiva e realmente muito gostoso de estar aqui dentro, né? Para quem gosta desse perfil um pouco mais esportivo, que eu acho que tem tudo a ver com a proposta aqui do Civic, vai gostar bastante aqui desse interior. E bora lá, bora falar um pouquinho sobre realmente a impressão ao volante, né? Primeiro ponto que fica perceptível, né, aproveitando que a gente está aqui numa parte um pouco mais esburacada, é como que ele tem uma suspensão mais firme. E essa versão aqui, né, que tem rodas aro 17, isso fica ainda mais perceptível. Para quem procura aí um carro com suspensão mais confortável, talvez seja uma boa ideia optar por um outro. Mas eu acho que para quem gosta dessa sensação um pouco mais esportiva, para a estrada é muito bom isso, principalmente, vai gostar pra caramba aqui da suspensão do Civic. Eu pessoalmente não me incomodei aqui, eu gostei também. E o desempenho também não deixa a desejar. Bora dar uma aceleradinha aqui para vocês verem. O câmbio não tá no S, tá no D, eu vou pisar fundo. Cara, vou ser muito sincero, por um carro de 155 cavalos, não vou falar que é um carro rápido, de fato ele não é. Se você compara aí com o próprio Civic novo, 1.5, ele anda mais. Se você compara ali com o Cruze 1.4 Turbo, Jetta, etc., ele vai andar mais. Porém, o que eu gostei bastante dessa acelerada aqui do Civic é a sensação de acelerar mesmo. O ronco que entra aqui no motor, que entra aqui dentro da cabine, não é um ronco exagerado, então não é um barulho que vai te incomodar aqui dentro, mas ele, de novo, traz o aspecto aqui da esportividade, que tem tudo a ver com a proposta aqui do Civic, né? Então não é que você chega a ver aquele empurrãozão do VTEC ali no final, mas ele tem um ronquinho de esportivo, um ronquinho típico de Honda mesmo. E o desempenho, ele tem um torque razoável em baixas rotações, mas como eu tinha comentado, os turbos vão ter um desempenho melhor, mas em alta ele vai bem, ele consegue empurrar significativamente bem. Ele tem uma transmissão só de 5 marchas, né? Não é uma transmissão de 6, como é mais ou menos padrão nessa categoria, ou alguns CVT também.
Então isso faz com que as marchas fiquem um pouquinho mais espaçadas uma das outras. Então é um pouquinho menos gostoso de acelerar por conta disso, né? Porque fica ali numa distância maior as marchas, você perde um pouco de desempenho. Mas realmente, nada a desejar mesmo. Acho que até comparando aqui um pouco com o Corolla, né, o 2.0, dessa mesma época que a gente testou aqui recentemente no canal, eu acho que o Civic anda provavelmente junto. A impressão aqui do Civic é até de ser um pouco mais rápido em alguns momentos, e o câmbio automático também, né, é um pouco mais agradável de acelerar do que o câmbio CVT, porque ele não tem aquele melado, né, aquela arrancada lenta de um CVT, não. Aqui você tem um conversor de torque em todas as marchas, então trocas muito mais precisas do que a variação constante ali do CVT. Falando um pouquinho sobre a direção, a gente tem aqui uma direção elétrica. É uma direção gostosa, ela é uma direção bem progressiva. Quando você está em manobra, ela é uma direção leve, você vai andando um pouquinho mais rápido, ela vai ficando aqui um pouco mais firme. Realmente nada a se perceber aqui, não é uma daquelas direções muito diretas que você vai virar um pouquinho e já vai sentir o carro virando com muita força. Então achei tudo muito bem ajustado aqui em relação à direção, nada muito a comentar. Os freios, como eu tinha comentado também antes, eles são freios a disco nas 4 rodas, são freios ventilados na frente e discos sólidos atrás. Então, capacidade de frenagem aqui não tem nenhuma dúvida, né? E é um carro que, como é obrigatório já por lei, né, tem ABS aqui em todas as versões. Falando um pouco sobre a sensação do acelerador também, é um carro que tem um acelerador relativamente rápido. Quando o tempo que você demora entre você pisar e ver o carro reagir é muito pequeno. Só que óbvio, né, a gente está falando aqui de um câmbio automático de 5 marchas que está mais voltado aí para o conforto do que para a esportividade. Então você percebe como que numa arrancada, numa retomada, igual que eu fiz ali em cima agora há pouco, ele não tem uma resposta tão rápida assim. Mas, realmente, nenhum problema muito grande. Falando aqui um pouco sobre consumo médio, né? Como esse carro aqui foi um carro que a gente ficou pouco tempo com ele, não deu para ter realmente uma noção geral assim de consumo. Mas olhando na internet, as pessoas falam de uma média ali por volta dos 6 km por litro no etanol na cidade e uns 8 com gasolina. E na estrada ele é um carro que faz por volta ali dos 10, 11 km por litro no etanol, e com a gasolina ele chega a fazer ali os 14 km por litro. Não é um carro muito econômico, temos que assumir isso. Mas nessa categoria, se você for comparar ali com o Corolla, também não é um carro muito econômico, né? E se você for passar ali para os turbos, né, vai falar ali de, sei lá, de C4 Lounge, de Jetta 2.0 Turbo e tudo mais, a questão do consumo fica ainda mais aceitável aqui no caso do Civic, né? Então é claro, se você está querendo um carro econômico, você não vai para um sedã médio, mas aqui ele não chega a fazer feio. E para fechar isso tudo, né, falando um pouquinho aí para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui, o Civic de nona geração, mais especificamente aqui com motor 2.0, cara, é difícil não recomendar esse carro para alguém, porque o Civic é um carro muito confiável. Ele é um carro que não tem muito erro, né? Não tem por que você não recomendar esse carro. É uma excelente rede de concessionários, é um carro que não tem problemas crônicos, é um carro que não tem uma manutenção muito cara, porém ele está numa das categorias mais competitivas dessa época aqui, né? Quando a gente está falando de um carro seminovo. Então, além aqui do Civic, né, você tem outros concorrentes, como eu comentei. Você tem o Corolla, você tem o Jetta, você tem o C4 Lounge, você tem o Cruze, muitos outros carros aqui que tem uma proposta parecida aqui com o do Civic. Onde eu acho que o Civic ganha? Cara, é nessa sensação de esportividade mesmo. A posição de dirigir é extremamente esportiva, você senta baixo, você fica super abraçado aqui pelo carro. Apesar dos bancos não serem bancos que têm abas muito fortes, né? São bancos mais largos, você tem um banco aqui também que te segura surpreendentemente bem, eu me senti muito bem aqui neles. E toda essa questão do painel voltado para você reforça ainda mais essa impressão aqui de esportividade. Então, se você procura um carro com uma tocada, com interior esportivo, com uma sensação de direção mais esportiva, o Civic é uma excelente opção. E onde eu acho que são 2 pontos que esse carro perde? Primeiro, ele não tem a mesma potência dos concorrentes turbo, então ele fica atrás ali de Jetta, ele fica atrás de C4 Lounge,
Mas vale lembrar que nessa versão 2.0 ele tem um desempenho bom, então ele fica ali mais ou menos em linha com o que a gente encontra com os outros 2.0 aspirados. E o outro ponto que eu acho que ele deixa a desejar também um pouco é no conforto. Não em relação aqui ao interior, né? O interior dele é muito confortável, como eu comentei. Mas é um carro que tem uma suspensão um pouquinho mais dura. Então vale a pena levar esses pontos em consideração. Mas se você procura aqui um carro confiável e com uma pegada um pouquinho mais esportiva, o Civic é uma excelente opção e eu posso recomendar aqui praticamente de olhos fechados. Mas vale lembrar que se você for comprar um carro usado, é muito importante que você conheça o histórico do carro antes de fazer essa compra. Então, para te dar um pouquinho mais de garantia, um pouquinho mais de segurança nessa compra, a gente aqui do canal Drive-On fez uma parceria com o pessoal do Olho no Carro e a gente trouxe aqui um cupom de 15% de desconto para vocês pegarem os pacotes ali, os relatórios ali dos carros que vocês forem comprar. Então, vou deixar aqui embaixo da tela o link aqui para vocês com o QR Code para você ter esse desconto. E se você também quiser ir aqui na descrição do vídeo e no comentário pinado, a gente vai deixar aqui para você. Chegado ao fim aqui da nossa volta com o Civic 2.0, hora de falar os já conhecidos pontos positivos e negativos aqui desse sedã médio da Honda. Passando aqui para o primeiro ponto positivo dele, vou começar com uma coisa um pouquinho mais subjetiva, mas que eu acho que ainda assim vale a pena ser comentado. É o design. E beleza, eu acho que falar que o carro é bonito ou feio é realmente uma questão de gosto. Mas falar que o design aqui do Civic é um design acertado, isso aí eu acho que já é uma coisa um pouquinho mais objetiva. E por que eu falo isso? É um carro que tem um desenho diferente. Acho que é difícil de você falar que tem algum outro carro que é parecido com o Civic. Ele foge um pouquinho da normalidade e geralmente carros que têm um design mais diferente, eles acabam envelhecendo um pouco mais rápido e parecendo um carro mais antigos do que de fato eles são. E aqui no caso do Civic, eu acho que isso não aconteceu, sinceramente. A gente está falando de um carro que foi lançado aqui com essa carinha no ano de 2012. Então já se passaram 10 anos e até hoje ele parece ser um carro muito atual. Então acho que isso sim é um mérito aqui da Honda e vale ser colocado como um ponto positivo. No interior, né, acho que o design envelheceu um pouquinho menos bem, né? Talvez muito pelo design de central multimídia flutuante, telas grandes e tudo mais. Mas aqui dentro do Civic a gente já tem alguns elementos que são comuns de carros mais modernos. Como por exemplo, as várias telas, né? A gente tem um painel digital ali no meio, a telinha de 5 polegadas, a central multimídia que vem ali nas versões topo de linha. Então a verdade é que o Civic é um carro que envelheceu muito bem e o design vale sim ser colocado como um ponto positivo. Indo para o segundo ponto positivo, ainda falando aqui também sobre o interior do carro, é a ergonomia. É um carro que tem uma posição de dirigir muito boa. E é um carro que tem uma posição de dirigir muito fácil de você se encontrar. Ele tem uma opção ali de ajuste de altura e profundidade do volante bem larga, você tem ajuste de altura do banco, você tem bancos confortáveis, você tem um alinhamento muito bom dos volantes, dos pedais. É um carro realmente com uma ergonomia muito bacana. É óbvio que vale uma ressalva aqui, que é um carro com interior e uma posição de dirigir mais baixa. Então se você é uma pessoa que gosta de se sentir um pouquinho mais alto, talvez o Civic não seja uma opção tão legal assim. Mas, para falar a verdade, nessa categoria, no geral, todos eles têm uma posição de sentar um pouquinho mais baixa. Talvez isso aí seja uma coisa mais que te faça selecionar entre um Civic ou então um SUV. E passando para o terceiro ponto positivo, ele tem um pouquinho a ver também com essa ergonomia, essa posição de dirigir um pouco mais alta, mais baixa, que é a dirigibilidade. É um carro que tem uma posição de dirigir muito boa, que tem um motor com um funcionamento bem legal, é um motor razoável em baixa e que tem um desempenho legal em alta. Uma transmissão que, apesar de ser de 5 marchas, ela sabe trabalhar muito bem. Uma suspensão que, beleza, é um pouquinho dura, mas ao mesmo tempo é muito boa para fazer curvas em altas velocidades. Então eu acho que vale colocar também a dirigibilidade como um ponto positivo. E nessa categoria aqui dos sedãs médios, né, óbvio, você tem carros mais potentes aqui do Civic. Mas quando a gente fala simplesmente da dirigibilidade mesmo, da sensação ao volante, provavelmente é o carro que mais se aproxima ao que procura o entusiasta, uma pessoa que realmente gosta de carro. Porém, como eu comentei com vocês, né, a suspensão dele é um pouquinho mais durinha e eu vou deixar isso como uma ressalva aqui, como um dos pontos negativos do Civic. É uma suspensão boa em altas velocidades, é uma suspensão que faz com que o carro tenha uma dirigibilidade boa, porém, principalmente junto com essas rodas aro 17 aqui, faz com que ele seja um carro que passa um pouco mais seco aqui nos nossos desafios do dia a dia. Então, ruas com buraco, quebra-mola, imperfeições,
sei lá, remendas de ponte, coisas desse tipo. Tudo isso o Civic vai passar ali com uma dureza um pouquinho maior do que você pode esperar. Mas longe de ser um carro desconfortável, né? Principalmente aqui por conta de todos esse requinte que ele tem no interior. E o segundo ponto negativo dele é o preço. E quando eu falo de preço, eu não estou comparando ele com o Corolla, porque quando eu falo do Corolla, também é um carro muito caro. Mas quando a gente considera toda a categoria aqui que a gente encontra dos sedãs médios, realmente o preço dele aqui é uma das coisas que deixa um pouco a desejar. Então quando a gente fala de Jetta, a gente fala de Fluence, a gente fala de C4 Lounge, todos eles são carros que definitivamente são mais baratos aqui do que o Civic. Então não é que ele seja um carro caro, mas talvez é um carro que tenha retido demais o preço dele desde que ele era 0 km, e isso tem seu lado positivo e negativo, né? Você perde menos dinheiro, mas se você for comprar um usado, você vai gastar um pouquinho mais. E eu estava falando com vocês um pouco sobre a revenda aqui do Civic, e eu acho que vale entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Esse carro que a gente está gravando aqui hoje, ele está à venda. Ele está com 58 mil quilômetros rodados e é do Guilherme. Eu vou deixar um anúncio aqui no primeiro comentário marcado aqui embaixo do vídeo, e se vocês quiserem bater um papo para saber um pouco mais sobre o carro, negociar preço, podem chamar o Guilherme lá. Mas quero falar um pouquinho mais sobre essa confiabilidade, né? Os carros japoneses, eles são conhecidos por manterem bem o preço e por serem carros que dão pouco problema. E sem dúvida alguma, isso é muito mérito da construção mesmo, né? Historicamente, desde os anos 70, Civic e Corolla são carros que sempre foram muito confiáveis, sempre foram conhecidos por uma mecânica simples e uma mecânica robusta. Mas isso vai um pouquinho além, né? Acho que o grande segredo dessas marcas aqui no Brasil está sobre a sua rede de concessionária. É muito comum que os donos de Civic e Corolla mantenham o carro com todas as revisões na concessionária, por dois aspectos. Primeiro, porque eles não cobram preços absurdos, e segundo, porque eles têm um atendimento realmente muito bom. E você mantendo o carro com a revenda, as revisões dentro da concessionária, você acaba tendo um cuidado muito maior do que se você levasse um mecânico seu, mesmo que seja um mecânico de confiança. É muito difícil você comparar a qualidade de uma concessionária que é especializada em carros da Honda, por exemplo, com você levar um mecânico multimarcas que mexe com dezenas de carros diferentes. Então quando a gente junta esses dois aspectos, né, a confiabilidade e essa boa rede de concessionárias que faz com que a manutenção do carro fique em dia, faz com que eles sejam, o Civic e também o Corolla, sejam carros que mantenham muito o preço com o passar dos tempos. Para ser sincero, né, se você comparar o preço de um Civic desse 0 km na época que foi comprado e quanto ele custa hoje no mercado de usados, é praticamente a mesma coisa. E isso tende a se manter com o tempo. Realmente um aspecto muito louco, né, que ficou ainda mais maluco nesse mercado que a gente está vivendo hoje. Se você é uma pessoa aí que está com um bolso um pouquinho mais curto, né, o Fluence, o C4 Lounge e vários outros carros aí, o Lancer, o próprio Lancer também, são carros que dão uma opção mais barata dessa categoria, mas você pode acabar tendo algumas surpresinhas a mais e que você vai ter uma possibilidade muito menor de revender ele também com um preço melhor. O Civic e o Corolla são nessa categoria aqui, dois verdadeiros sonhos de consumo dos brasileiros, e não é à toa. Realmente um carro muito legal e foi uma oportunidade muito bacana aqui de conhecer o Civic. Sei que nessas nossas avaliações a gente geralmente entra bem no detalhe, mas sempre fica um pouquinho, um ponto ali, um ponto aqui, que a gente acaba não falando, então eu quero bater um papo com vocês. Fala aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, o que você acha do Civic, se você é proprietário de um também, conta aí um pouquinho sobre como foi a sua experiência com o carro. E não deixa de se inscrever aqui no canal, seguir as nossas redes sociais e nos ver novamente no próximo sábado, meio-dia, com mais um vídeo aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais!